Este é o Futebol Fantástico, aqui pela Sagres, destacando... Sagres. Rafael Bessa. Este é o Futebol Fantástico, aqui pela Sagres, destacando o Campeonato Brasileiro da Série C. Quarta rodada, o Vila Nova esteve em campo em Belém e empatou 0-0 com o Remo. Eu estou ao lado do Carlos Eduardo Tim e também o Evandro Gomes. Vamos com as notas das duas equipes, da arbitragem também. Começo com você, Carlos Eduardo Tim, que notas os jogadores do Vila Nova merecem? Bora lá, Bessa. Sim. Goleiro Fabrício, fica com a nota 6,5. Trabalhou pouco, quando trabalhou foi bem. O John Leno, nota 6. No primeiro tempo só ficou mais defendendo, depois no segundo tempo saiu um pouquinho e logo foi substituído com o Cãibra. A dupla de zaga eu gostei, tanto do Donato como do Alberto, nota 7,5 para os dois. O Mário Henrique fez um bom primeiro tempo, segundo tempo caiu um pouco, fica com a nota 7. Entrou o Derli no lugar do John Leno, no volante ali aos 34 do segundo tempo. Apareceu pouco, não criou muito, ficou a nota 5. No meio campo, o Pablo, eu gostei dele no primeiro tempo, no segundo tempo ele sumiu um pouco, nota 6,5, assim como o Dudu, também nota 6,5, depois foi substituído. Biancucci fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo também, onde teve as melhores oportunidades, nota 7,5. Entrou o Pedro Bambu no lugar do Dudu, aos 20 minutos do segundo tempo. Pedro Bambu deu um ritmo bom, depois foi deslocado para a lateral direita, ficou a nota 6,5. Entrou o Alain Mineiro no lugar do Biancucci aos 26 do segundo tempo, discreto ainda, o jogador que está voltando agora, o Alain fica com a nota 5. No ataque, o Lucas Silva, no primeiro tempo mal, apareceu pouco, no segundo tempo começou a melhorar um pouquinho, logo foi substituído, então o Lucas hoje fica com a nota 5,5. Entrou o Rodrigo Alves, praticamente não viu o Rodrigo em campo, ficou a nota vermelha, nota 4. O Henan, para mim, o melhor em campo, um jogador, apesar de não ter feito gol, fez uma boa partida, movimentou, tem habilidade, teve boas oportunidades, deu assistência, fica com a nota 8, o Henan. O Thales fica com a nota 7 pelo primeiro tempo, segundo tempo ele sumiu, e entrou o Gilcinho no lugar dele também aos 26 minutos do segundo tempo, Gilcinho fica com a nota 5. E o técnico Bolívar eu acho que foi bem hoje, escalou uma boa equipe, fez as mudanças, infelizmente o time faltou o detalhe lá das finalizações, o Bolívar fica com a nota 7,5. Daqui a pouco você traz também as notas da arbitragem, Tim. E agora nós vamos aqui com o Evandro Gomes. Deixa eu dividir a tela aqui com o Evandro Gomes. Evandro, quais as suas avaliações para os jogadores do Vila Nova nesse empate 0-0 com o Remo, quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, Evandro? São parecidas com as notas aí dadas pelo Carlos Eduardo Tim. Fabrício fez uma defesa no primeiro tempo, segundo tempo praticou mais umas 2 defesas ali, coisa sem muitos problemas. Nota 6 para ele. Lenó, John Lennon, bom na música, na bola nem tanto. Nota 5,5 para o John Lennon. Entrou o Derli no lugar dele, fica com uma nota 4. Adalberto tem uma nota 6. 6 para o Rafael Donato. Aliás, dou 6,5, porque o Donato, pelo menos, em bola alta, ele quase fez um gol de cabeça ainda no primeiro tempo para a equipe do Vila Nova. E o Mário Henrique fica com uma nota 5,5, achei um pouco fraco, principalmente no que diz respeito à parte ofensiva. Pablo, nota 6,5. Dudu estava jogando hoje mais de primeiro volante ali. O Pablo foi quem saiu um pouco mais, mas ele é um jogador que tem uma qualidade técnica, eu acho, boa. Acho que ele correu bastante, acabou levando um cartão amarelo, nota 6,5 para ele. Entrou Pedro Bambu, que passou a jogar na lateral direita com a saída do Leno. Meteu o pé numa dividida boa ali no fim do jogo, quase o Vila marcando o gol. Nota 6 para o Pedro Bambu. E Biancucci, muito bem no primeiro tempo, sumiu um pouco no segundo tempo. Mas pelo primeiro tempo dele eu dou uma nota 7. Alain Mineiro, que entrou no lugar do Biancucci, fica com uma nota 5. Não é pela qualidade do futebol dele, não, que ele é diferenciado dos outros. O problema é que ele entrou com pouco tempo, faltando menos de 20 minutos para acabar o jogo. Entrou, ainda tentou alguma coisa, foi lá no fundo uma hora, tentou um cruzamento. O Alain vai ser muito importante para o time do Vila. Pelo pouco tempo, nota 5. Lá na frente, o Lucas Silva, mal, o primeiro tempo apagadíssimo. No segundo tempo, quando melhorou um pouco aí, depois ele saiu, nota 5. Rodrigo Alves, que entrou no lugar dele, nota 4.
Enan, grande jogador em campo. Vila achou um centroavante. Não marcou os gols, mas criou várias oportunidades para que esses gols viessem a sair. Não saíram. Nota 7,5 para o Enan. E o Thales fica com uma nota 6,5, entrando o Gilcinho no lugar dele para ficar com uma nota 4, não pelo futebol, muito mais pelo tempo curto que teve para mostrar o seu futebol. Bolívar fez sua parte, escalou o Vila Nova hoje, achei apenas, parece que estou insistindo muito com a história do Pedro Bambu, mas os dois jogadores do meio-campo, convenhamos, não comprometeram nem o Pablo, nem o Dudu. Então, uma nota 6,5 para o técnico Bolívar da equipe do Vila. Então, o Enan, na sua opinião, concordando com o Tim, foi o melhor jogador em campo? Sim, o melhor jogador em campo. Ele driblou, ele deu assistência, ele sofreu pênalti que não foi marcado, ele deu uma bola de calcanhar para coisa de craque, não é? Estou falando que esse cracaço de bola não, mas ele hoje mostrou que ele é bem melhor que os outros. E pra gente fechar, as notas da arbitragem, Remo e Vila Nova 0-0, Valdicleuson Silva da Costa, ele foi auxiliado por Roberto Soares do Santos Júnior e por Inácio Barreto da Câmara. Trio do Amapá, Tim. O Valdicleuson Silva da Costa, pra mim, o lance capital do jogo foi o pênalti não marcado. 26 minutos do primeiro tempo. É um erro grave que ele pode ter influenciado no resultado da partida. É uma chance, claro, que o Vila teve de fazer seu gol. Pra mim também ele errou porque tinha que dar um cartão amarelo pro meio que seria expulso. Então pra mim ele influenciou no resultado direto do jogo. Eu acho que o Valdicleuson naquele lance, ele foi muito mal. Além disso, ele deu 3 cartões amarelos, 2 pro Vila e 1 para a equipe do Remo, mas ele fica com a nota vermelha, fica com a nota 3,5, principalmente por aquele lance capital, e ele estava muito bem posicionado, ele estava de frente pro lance, ele não deu realmente porque não quis, não deu para entender não. Agora, tanto o Roberto Soares como o Inácio Barreto, os assistentes, foram bem, a função deles eles fizeram muito bem, e esses com a nota 8,5. E aí, a nota para arbitragem, nós estamos vendo, inclusive, esse lance que foi determinante o momento que o Mimica derruba ali o Enan. Nota da arbitragem, Evandro Gomes. Eu achei o amapaense Valdicleuson Silva Costa fora de forma, né, meio fora das regras do futebol, acompanhando mal o jogo em cima do lance. O pênalti que ele não deu, fundamental. Poderia ter mudado muita coisa no jogo. Então o árbitro que tem influência não poderia até nem entrar o pênalti, mas ele teria que marcar. Ao não marcar uma bola que poderia ser decisiva para o resultado do jogo, é evidente que ele tem uma nota vermelha. Eu dou uma nota 4 para ele e o time foi bem na análise dos bandeiras. Quando se analisa a arbitragem, não quer dizer quem o árbitro indo mal, os bandeiras também tenham nota baixa. Mas os bandeiras tiveram um trabalho tranquilo, não comprometeram hora nenhuma, nota 8 para os dois bandeiras, que são Roberto Soares Júnior e Inácio Barreto Câmara, nota 8 para os dois, nota 4, metade da nota para o árbitro da partida, mal fisicamente, mal tecnicamente também. Evandro Gomes, o mais sensato comigo, e também o Carlos Eduardo Craquitim, com as notas do jogo, do que você acompanhou. Remo e Vila Nova 0-0 aqui pelo Sistema Sagres.